Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo na Zona. Eu sou Giovana Branco, sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos da política internacional nos últimos dias. A começar pelas conturbadas eleições parlamentares na França. No último domingo, nós tivemos o segundo turno das eleições. Inclusive, no vídeo da semana passada, eu já tinha falado sobre a vitória da extrema-direita no primeiro turno. E agora, o resultado mudou completamente. Isso já era esperado por alguns analistas, mas ainda assim foi uma grande surpresa a vitória da coalizão de esquerda nas eleições parlamentares francesas. Em segundo lugar, vieram os deputados do Partido do Centro, do Emmanuel Macron, presidente da França, e apenas em terceiro que ficaram os deputados da extrema-direita, do partido de extrema-direita da Marine Le Pen. Ao todo, são 182 cadeiras ocupadas agora pelos partidos de esquerda, 168 cadeiras pelo centro, de novo, partido do Macron, partido do presidente no governo, e 143 cadeiras ocupadas por representantes da extrema-direita. Portanto, no parlamento francês não existe uma maioria consolidada por nenhum desses lados, o que dificulta bastante a governabilidade na França daqui em diante. Inclusive, no domingo, quando o resultado das eleições foi divulgado, o primeiro-ministro francês ofereceu a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron, que foi rejeitada na segunda-feira. Macron pediu para que ele continuasse no governo para tentar manter a estabilidade na França, o que mostra, de fato, uma grande preocupação do atual governo Macron de manter algum tipo de governabilidade em um cenário bastante dividido no parlamento francês. O primeiro turno e os votos que ali foram contabilizados mostravam uma tendência de vitória esmagadora do partido de extrema-direita da Marine Le Pen, que é um partido populista e anti-imigração, conforme eu falei no vídeo da semana passada, quais eram as principais propostas do partido Reunião Nacional, que é o partido da Le Pen, que tem justamente essa ideia muito anti-imigração, também com um combate ao islamismo internamente à sociedade francesa e também com características de um governo populista de extrema direita. Mas no segundo turno das eleições parlamentares, tudo mudou. E quem ganhou de fato a maioria no parlamento, embora não tenha conseguido uma aliança de fato que garantisse a maioria total, absoluta, para conseguir governar, foi a coalizão de partidos de esquerda. Então, esta coalizão é formada por comunistas, socialistas, partidos verdes e também o partido de extrema esquerda do Mélenchon, que para muitos na França é tão perigoso quanto a extrema-direita de Marine Le Pen. Nós vemos, portanto, que a esquerda, de fato, conseguiu se mobilizar bastante diante da perspectiva de perder o controle do governo, ou pelo menos perder grande parte da sua influência na França. E se juntaram vários interesses diversos ali para conseguir derrubar a direita. O partido de centro do Macron fica ali em segundo lugar, mas ainda assim com bem menos destaque do que o presidente gostaria, tendo, portanto, agora que ser obrigado a se aliar ou com a esquerda ou com a direita para conseguir governar. Ao que tudo indica, vai se aliar à esquerda porque os interesses da extrema-direita não condizem com aqueles defendidos pelo atual governo. Mas, embora tenha ficado apenas em terceiro lugar, a extrema-direita conseguiu muito das cadeiras do parlamento, conseguindo sim influenciar várias das decisões que ali serão tomadas. Embora o primeiro-ministro Gabriel Attal permaneça no poder após ter a sua demissão rejeitada pelo presidente Emmanuel Macron,
ainda assim a Câmara permanece extremamente dividida, fazendo com que qualquer ala precise se aliar a outra para conseguir governar. E isso pode levar a França nas próximas semanas a um cenário de caos político até que seja decidido quem será o próximo primeiro-ministro, já que os três partidos, as três grandes alas que ganharam essas eleições não conseguiram a maioria absoluta e, portanto, vão precisar ali criar alianças e forjar amizades na tentativa de escolher um novo representante. Embora o Macron tenha pedido para o Attal permanecer justamente para manter a estabilidade, é ainda muito pouco provável que de fato ele consiga fazer isso no governo nos próximos momentos, quando a gente vai ver realmente um grande caos político na França, possivelmente até que de fato exista algum tipo de concordância ou pelo menos uma aliança de maioria para encontrar um novo primeiro-ministro que consiga manter algum tipo de governabilidade neste governo tão dividido. Enquanto isso, representantes do governo disseram que o presidente vai esperar que a Assembleia Nacional se organize antes de tomar novos passos para constituir um outro governo, mostrando que o Macron não tem intenção de interferir neste processo, até porque ele sabe que o partido dele vai precisar realmente concordar provavelmente com a coalizão de esquerda para conseguir manter algum tipo de processo decisório em andamento ali, neste próximo governo que se forma na França. Imediatamente após saírem os resultados das eleições, o governo alemão já se pronunciou. Olaf Scholz disse que este resultado na França é um grande alívio, que de fato as vitórias da extrema-direita na Europa poderiam ser um grande perigo para a união dos países, e ele apenas reconheceu já os processos eleitorais que aconteceram na França. E tudo isso acontece em meio a um outro processo eleitoral também muito importante, que são as eleições no Reino Unido, que tiveram resultados bastante parecidos também. Depois de mais de 10 anos no poder, o Partido Conservador deixa agora o governo no Reino Unido. Rishi Sunak não consegue se manter no governo e o Partido Trabalhista vence as eleições, mostrando aqui uma possível nova tendência de governos de esquerda na Europa. Nós, por muito tempo, vimos uma grande onda de partidos de extrema-direita ganhando as eleições. Nós temos atualmente um governo de extrema-direita na Hungria, também na Itália, possivelmente em Portugal. Nós tivemos ali também uma vitória, não total, mas ainda assim conseguiram bastante assentos nas eleições portuguesas, e agora nós estamos vendo uma possível virada desta relação, na medida em que governos de esquerda estão voltando a assumir as lideranças de países bem importantes do bloco. É algo a gente observar, já que isso pode sim ter efeitos em outros lugares do mundo. A primeira delas é, por exemplo, nas eleições norte-americanas, que após as vitórias da esquerda na França, o presidente Joe Biden, por exemplo, disse que vai se manter na corrida eleitoral. Nós corríamos o risco dele deixar as eleições após o fiasco que foi o debate presidencial contra o candidato Donald Trump, mas parece que estas vitórias na esquerda na Europa serviram como algum tipo de motivação para ele para se manter na corrida contra o Donald Trump, visando também derrotar os governos de esquerda também nos Estados Unidos. Nessa semana, nós também tivemos a visita oficial de Narendra Modi a Moscou. Na segunda-feira, o primeiro-ministro indiano foi a Moscou para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, como forma de mostrar a profundidade da aliança entre os seus países. Para o Putin, isso é excelente, porque mostra o quanto a Rússia não está internacionalmente isolada, apesar da imposição de inúmeras sanções pelos países ocidentais devido ao conflito na Ucrânia. As relações entre a Índia e a Rússia têm um caráter principalmente econômico.
A venda de petróleo russo para o governo indiano durante este momento do conflito, em que a Rússia vendeu bastante petróleo com descontos bem altos para os indianos, foi responsável por manter a balança comercial russa de alguma forma sustentável, apesar das inúmeras sanções impostas pelos países ocidentais. A Rússia, por outro lado, é o maior exportador de armas para a Índia. E isso tende a aumentar na medida em que a Índia também vem enfrentando cada vez mais pressões para proteger as suas fronteiras com a China, já que a relação entre Índia e China é realmente uma relação bem conflituosa ali na região da Ásia. E por último, a Índia vem atualmente construindo plantas nucleares com a ajuda técnica da Rússia, mostrando que os países tendem a se aproximar no longo prazo, principalmente motivados por questões econômicas, mas também ali funcionando como uma balança de poder em relação à China. Quanto mais Rússia e Índia se aproximam, menos forte a China fica no longo prazo. Então, obviamente, a Índia, que brinca bastante com esses dois lados, né, que tem relações tanto com os Estados Unidos quanto com a Rússia, vem também prezando bastante esta relação na medida em que isso impede o maior fortalecimento chinês, que atualmente é o principal inimigo dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos é também importante manter as alianças com a China, embora eles se incomodem bastante com a sua aliança com a Rússia, justamente para tentar balancear o poder chinês na região. Essa foi a primeira visita que Modi fez à Rússia nos últimos 5 anos. E ele chegou bem no dia em que a Rússia realizou um bombardeio aéreo contra a Ucrânia, atingindo o maior hospital infantil do país, que fica na capital, Kiev. Os países ocidentais condenaram de forma veemente esse ataque, disseram que foi de fato uma grande barbaridade que a Rússia estava cometendo, e isso pode de alguma forma afetar as relações dos países ocidentais com a Índia, na medida em que a Índia ali acaba não se pronunciando a respeito deste ataque no momento em que fazia esta visita. O Brasil, por outro lado, também condenou o ataque, mas não mencionou a Rússia na sua notificação, mostrando também, assim como a Índia, esta relação dúbia entre países ocidentais e a Rússia. Na terça-feira aconteceu, de fato, a reunião entre as lideranças da Índia e da Rússia, data que também coincidiu com outro evento importante, que foi a reunião de cúpula dos líderes da OTAN, que acontecia em Washington. Nesta reunião, era esperado que esses líderes ocidentais oferecessem maior ajuda de defesa aérea para a Ucrânia, algo que, por exemplo, poderia ter impedido o bombardeio ao hospital em Kiev, e também que se comprometessem com a segurança de longo prazo da Ucrânia. Então, nós vemos aqui um momento em que a Índia decide fazer esta visita à Rússia como um momento bastante delicado, mas mostrando que ela pretende manter o seu próprio caminho de política externa, se balanceando entre os países ocidentais e a Rússia na tentativa de conter o poder da China na Ásia. E para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre uma outra visita diplomática relevante nesses últimos dias, que foi a visita feita por Viktor Orbán na China. Apenas 3 dias depois de visitar Moscou, Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, foi visitar o Xi Jinping como uma parte de uma missão de paz para a Ucrânia, segundo o líder da Hungria. Nessa visita que ele tinha realizado a Moscou, foi levantada a possibilidade de novas negociações entre Rússia e Ucrânia com a mediação da Hungria. E isso aparentemente teria sido aceito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Isso é uma relação bem complicada, já que o Zelensky passou um decreto na Ucrânia que impedia qualquer negociação com os russos. Então agora ele teria que ultrapassar essas leis, justamente visando essas novas negociações. Se isso ainda está de pé após o bombardeio da segunda-feira, nós ainda não sabemos. Mas o que a gente percebe é que o Viktor Orbán vem fazendo estes movimentos para se tornar um mediador possível para este conflito. Essa visita que o Viktor Orbán fez à China aconteceu de forma surpresa, justamente para evitar qualquer crítica dos países ocidentais que se incomodam muito com estas aproximações que o Orbán vem fazendo com a China e com a Rússia. Segundo os líderes da União Europeia, principalmente, o Orbán teria sido responsável por cortejar líderes autoritários e desafiar a política externa do bloco europeu. Lembrando que o próprio Viktor Orbán é também um líder autoritário que se aproxima do espectro da extrema-direita, também já se diferenciando bastante ali das ideias principais da União Europeia. Nesta visita, Xi Jinping e Viktor Orbán concordaram com vários pontos referentes ao conflito na Ucrânia que já tinham sido negados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mostrando que, na verdade, muito mais do que encontrar um fim para o conflito, de fato, encontrar um caminho para a paz, a Hungria está tentando forjar o seu próprio caminho de política externa, seguindo os seus interesses nacionais a despeito dos interesses do bloco europeu, que cada vez mais se incomoda com essas relações bilaterais, que fortalecem de alguma forma tanto a visão da China quanto a visão da Rússia. Segundo o Viktor Orbán, a China é atualmente uma força estabilizadora da política mundial e ela não pode ser ignorada, como realizado por vários dos países ocidentais. E para apenas piorar todo este cenário, no domingo, o ministro de Defesa da China anunciou que o país vai participar de exercícios militares conjuntos em Belarus, enviando ali alguns soldados, algumas tropas, para que sejam realizados exercícios contra ataques terroristas, e mostrando que a China cada vez mais é um aliado importante da Rússia e que, se de fato existir esta aliança militar entre os países, o Ocidente tem realmente algo a se preocupar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo, e também sugestões para os próximos vídeos, é só mandar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo!